Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Damasceno. Daremos agora continuidade à segunda parte da aula sobre fundamentos do desenho geométrico. Então, na aula de hoje, nós iremos traçar duas retas paralelas a uma distância previamente conhecida. Então, vamos considerar uma reta R qualquer e aí marcamos dois pontos sobre a reta R, um ponto A e um ponto B. No ponto A, pegamos o compasso, a ponta seca do compasso, encaixamos o ponto A e fazemos um arco qualquer. Com a mesma abertura que foi utilizada no ponto A, encaixamos o compasso no ponto B e fazemos um outro arco. Com o compasso, podemos então fazer uma reta perpendicular à reta R. No encontro das duas linhas, então, teremos o ponto E. Da mesma forma, utilizamos o esquadro, fazemos uma reta até encostar no arco que nós havíamos feito. No encontro das duas linhas, temos outro ponto, ponto F. Então, se ligarmos o ponto E ao ponto F, teremos uma reta S. Dessa forma, também podemos construir duas retas paralelas. No quarto exercício, nós iremos traçar uma reta perpendicular a um ponto. Então, considerando uma reta R qualquer e um ponto P mais ou menos no meio dessa reta, podemos encaixar a ponta C do compasso no ponto P e fazer um arco, de modo que esse arco por dois pontos da reta R. Então teremos o ponto A e o ponto B. Com a ponta seca do compasso, podemos fazer um arco, de modo que a abertura seja maior do que a distância entre o ponto A e o ponto B. Com a mesma abertura feita anteriormente, encaixamos o compasso no ponto B e fazemos um outro arco. No cruzamento desses dois arcos, temos um ponto Q. É só ligar o ponto P ao ponto Q, que nós teremos então uma reta perpendicular a um ponto qualquer. No quinto exercício, nós iremos dividir um segmento de reta em dois segmentos de reta de tamanhos iguais. Então vamos considerar uma reta R qualquer e dois pontos nessa reta R, o ponto A e o ponto B. Se a gente encaixar a ponta seca do compasso no ponto A e fizer um arco maior do que a metade, de modo que a abertura desse compasso seja maior do que a metade da distância desse segmento de reta. Então a gente traça um arco com a mesma abertura utilizada anteriormente. Nós encaixamos a ponta seca do compasso no ponto B e fazemos um outro arco agora no sentido contrário. Nós temos dois pontos, um superior e um inferior. E se ligarmos esse ponto, utilizando o esquadro, por exemplo, nós conseguimos dividir esse segmento de reta AB em dois segmentos de reta agora menores, AP e BP. Uma outra forma de praticar construção geométrica é ligando duas retas por meio de um arco. Ou seja, vamos imaginar que a gente queira eliminar esse canto formado entre as duas retas utilizando um arco. Então, para isso, inicialmente traçamos uma reta vertical e outra horizontal e depois traçaremos uma reta paralela à reta horizontal, uma distância de 2 centímetros, por exemplo, e também traçamos a reta paralela à reta vertical, na mesma distância de 2 centímetros. Assim, com o cruzamento das duas retas, teremos a formação de dois pontos, o ponto M e o ponto N, e também a formação do ponto P. Se a gente encaixar a ponta seca do compasso no ponto P, podemos traçar um arco ligando o ponto M ao ponto N. Apagando os excessos de traço, teremos então uma suavização na extremidade, a eliminação do canto formado entre as duas linhas, por meio de um arco. Uma outra forma de construção geométrica é a ligação entre as geometrias, ou seja, ligação entre duas circunferências. Vamos considerar duas circunferências de raio R, vamos considerar que esse raio seja de 3 centímetros e a distância entre as duas seja de aproximadamente 1,5 centímetro. Em seguida, encaixamos a ponta seca do compasso no ponto P e fazemos um arco de raio R mais R1. Vamos considerar que esse raio R mais R1 seja igual a 5. Então eu tenho a circunferência de raio R valendo 3 centímetros. E o R1 vamos considerar valendo 2. Então podemos fazer nesse caso um arco de raio igual a 5. Da mesma forma, na circunferência da direita, encaixamos o compasso no ponto Q, fazemos também um arco de raio 5. No cruzamento desses dois arcos,
eu tenho um ponto F sendo formado. Então eu posso ligar o ponto F ao ponto P e o ponto F ao ponto Q. Então nós teremos o segmento de reta FP e o segmento de reta FQ. Encaixando a ponta seca do compasso no ponto F e abrir a perna do compasso, podemos traçar um arco ligando as duas circunferências. Apagando o excesso das linhas, temos então duas circunferências sendo ligadas por meio de um arco. Para dar continuidade à construção de formas geométricas, devemos então relembrar o conceito de algumas figuras regulares, como por exemplo o triângulo, que são polígonos de 3 lados e podem ser classificados quanto aos seus lados quanto aos seus ângulos. Temos os triângulos equiláteros, que possuem 3 ângulos e 3 lados iguais. Temos os triângulos retângulo, ele possui um dos ângulos internos igual a 90 graus. Temos também os quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. No caso, o quadrado que possui os 4 ângulos internos iguais, os 4 lados iguais. A circunferência, que seria um conjunto de pontos que fazem parte de um mesmo plano e possuem a mesma distância de um ponto de referência, no caso, o centro da circunferência. Depois de ter relembrado as principais figuras regulares normalmente utilizadas no desenho técnico, vamos agora então traçar algumas delas. A primeira figura que queremos desenhar é o triângulo equilátero, ou seja, aquele que possui 3 lados iguais. Então, considerando um segmento de reta AB, qualquer, compasso no ponto A, ou seja, a ponta seca do compasso no A, traçamos um arco, desde que esse arco seja maior do que a metade do segmento de reta. Com a mesma abertura no ponto B, traçamos novamente o arco. No cruzamento dos dois arcos, temos a formação de um ponto C. Se eu ligar o ponto C ao ponto A, eu tenho um segmento de reta, eu posso ligar também o ponto B ao ponto C, tem um outro segmento de reta. Assim, nós formamos então o triângulo equilátero. O quadrado, nós iremos construí-lo da seguinte forma. Considere um segmento de reta AB. Por exemplo, esse segmento de reta pode ter a medida aí de aproximadamente 3 cm. Encaixamos então a ponta seca do compasso no ponto A e traçamos um arco cujo raio vai ser igual ao tamanho do segmento AB. Podemos traçar um arco bem grande conforme está o exemplo a seguir. Em seguida, podemos utilizar o esquadro para traçar uma reta perpendicular. Então, no encontro dessa reta perpendicular que foi traçada com o esquadro com o arco, temos um ponto C. Encaixo novamente a ponta seca do compasso no ponto C, faço um arco com a mesma medida e no ponto B, encaixo o compasso, a ponta seca do compasso no ponto B e traço novamente um outro arco. Então eu posso ligar esse ponto C no ponto formado entre os dois arcos e posso ligar o ponto B também no ponto formado entre os dois arcos.